Muito bem, jovens, vamos à resolução da questão da UFMG. Se você ainda não fez a leitura do enunciado da questão, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, vamos à resolução. A primeira coisa que a gente percebe é que o som captado lá no ponto O, onde Igor está posicionado, é resultado da interferência, da superposição das ondas provenientes dos dois alto-falantes. Esses dois alto-falantes estão ligados ao mesmo amplificador, as ondas estão em fase, ou seja, são fontes coerentes. Então, a onda que ele capta é resultado da interferência, e essa interferência pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. E a diferença de caminho, diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas provenientes dos dois alto-falantes, se for um número inteiro de meios comprimentos de onda, então a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Foi informado que no ponto O, ele vai perceber um som que tem uma grande intensidade. Então, é um ponto de interferência construtiva. À medida que ele vai se deslocando para o ponto M, ele vai passar por um ponto que é um mínimo, está escrito aqui, então é um ponto de interferência destrutiva, fica aqui a meio caminho da distância entre O e M, é destrutiva, e depois quando ele chega no ponto M, a intensidade de novo tem um valor máximo, então no ponto M é uma interferência construtiva novamente. A gente sabe que a condição para ser construtiva é que o N naquela expressão ali em cima tem que ser ou zero ou um número par. Então, pertencer a esse conjunto aqui. Para ser destrutiva, o N tem que pertencer ao conjunto dos números ímpares. Então, esse outro conjunto. E a gente percebe o seguinte, na posição inicial, no ponto O, é construtiva. É a posição quando o N vale zero. Não tem diferença de caminho, porque disse aqui na questão, foi informado que o ponto O é equidistante dos dois alto-falantes. Então, o ΔX, que é a diferença entre as distâncias, a gente pode chamar aqui de distância D1 e D2, seria o D1 menos D2, o ΔX. No início, essa diferença de distância não existe, o ΔX é zero. Então, é como o N pertencente ao conjunto da construtiva seria o zero. Quando ele vai se deslocando para a direita, então aqui o ponto N, o N seria o zero. Quando ele vai se deslocando para a esquerda e chega no ponto de mínimo, é destrutiva, o N aqui nessa situação vai ser igual a 1. É a primeira interferência destrutiva. E depois, no ponto M, é construtiva novamente, só que seria a segunda construtiva. O N seria igual a 2. Ou seja, esse é o caso em que o ΔX é N lambda sobre 2 com N igual a 2. Isso é quando a frequência é a frequência inicial, que ele chamou de F0. Então, comprimento de onda aqui eu também estou chamando de comprimento de onda lambda zero. E a diferença de caminho está ali na figura. O D1 menos D2 vale 2 metros. Então, vai ser 2 igual a 2 lambda zero sobre 2, ou seja, lambda zero. O comprimento de onda inicial da frequência da onda emitida é de 2 metros. Como a gente sabe que velocidade, comprimento de onda e frequência se relacionam por essa expressão, então a frequência inicial, frequência F0, é a velocidade que foi fornecida, 340 metros por segundo, dividido pelo lambda, que é 2. Ou seja, a frequência do som emitido inicialmente é de 170 Hz. Temos duas alternativas com 170 Hz. Essa é a condição inicial. O que a questão está dizendo aqui? Que o que ocorre se a frequência emitida pelos alto-falantes aumentar? Se a frequência aumenta, da equação V igual a lambda F, o comprimento de onda tem que diminuir, porque a velocidade sendo constante, um aumento na frequência provoca uma diminuição do lambda. A condição de interferência, se o lambda diminui, significa que a diferença entre as distâncias tem que ficar menor também.
A diferença entre as distâncias ficar menor, então um ponto que está à esquerda do O, correspondente à segunda interferência construtiva, vai ser referente ao n igual a 2, só que essa conta tem que dar um ΔX menor, porque o lambda vai ser menor. Então, a diferença de caminho tem que ser menor do que 2. Isso significa que o ponto M ele tem que estar mais próximo do ponto O para que a diferença de caminho seja um número menor. Então, ele tem que estar mais próximo do ponto O. Ou seja, a resposta dessa questão é a alternativa A.